Bom dia, Vera. Bom dia, Joyce. Bom dia, Zenilde. Bom dia, Cristina. Bom dia, Fá. Bom que vocês estão entrando aí, começando mais uma semana, né, com tudo. Vamos falar de um tema hoje importantíssimo no emagrecimento, que é intestino. Bom dia, Juliana. Intestino e emagrecimento. Muita gente tem muita dúvida desse tema, não sabe o que pode comer, começa a comer carboidrato para alimentar as bactérias do intestino, acaba saindo da low carb. É disso que a gente vai falar hoje. Então vamos lá. Será que seu intestino está te atrapalhando a emagrecer? Seu intestino está funcionando bem? Está produzindo serotonina? Você está com bactérias boas? Ou você está com muita bactéria ruim? E isso aí está te atrapalhando. Bom dia, Edna. Bom dia, Luzia. Bom que vocês estão aqui. Obrigado pela presença. O intestino é extremamente importante no emagrecimento. Todo mundo já sabe disso. Eu coloco aí 3 pilares super importantes no emagrecimento e o intestino faz parte deles. O intestino, são os hormônios e a nutrição. O que a gente come tem o poder de influenciar nos nossos hormônios e no nosso intestino. Dependendo do que a gente come, a gente vai alimentar bactérias boas ou a gente vai alimentar bactérias ruins. E o intestino é tão importante no emagrecimento que hoje é feito transplante de fezes para emagrecer. Olha, tamanha importância, né? Se a gente tirar as bactérias, as fezes, né, de uma pessoa magra e passar para uma pessoa obesa, essa pessoa obesa tende a emagrecer e o contrário também é válido. Se a gente passar essas fezes da pessoa obesa para a pessoa magra tende a engordar. Mas por quê? Porque ela vai estar adquirindo essas bactérias ruins, que são bactérias de pessoas obesas. Bom dia, Cléo. Bom dia, Renata. Bom dia, Maria. E a microbiota é tão importante no emagrecimento e no que a gente é como ser humano, né? Que a gente é 90% micróbio e apenas 10% humano. Ou seja, tem 10 vezes mais micróbios no nosso corpo do que nossas próprias células. Então a gente é mais bicho, mais micróbio, né, do que célula. Olha a tamanha importância da microbiota. E grande parte desses micróbios estão no intestino. O intestino é nosso segundo cérebro. Eu acho que todo mundo já ouviu falar isso aí, né? É muito mais do que é ensinado pra gente. É muito mais do que função de ir no banheiro, né? O intestino produz serotonina, combate a ansiedade, tem a nossa microbiota, está relacionado a uma série de hormônios. Então a gente precisa dar uma atenção especial para o intestino, sim. Mas por que o intestino é importante no emagrecimento? Por que eu coloco o intestino como um dos 3 principais pilares? Porque quando ele não está saudável, a gente tem a disbiose intestinal. E quando a gente tem... O que é disbiose, né? É a alteração nessas bactérias que a gente tem no intestino. A gente tem as bactérias boas e as ruins. Quando a gente tem a disbiose, a gente tem mais bactéria, não mais bactéria ruim, mas a gente tem mais bactéria ruim que o normal. Então a gente tem um supercrescimento dessas bactérias ruins
em relação às boas. A gente tem esse desequilíbrio. E aí a gente chama isso de disbiose. E aí o que acontece? Nosso intestino começa a ficar esburacado. Pensa no nosso intestino como um cano PVC, ou melhor, pensa no nosso intestino como um asfalto novinho em folha, lisinho. À medida que a gente vai usando esse asfalto, ou seja, a gente vai passando muito carro, caminhão, vai começando a ter buraco. E quanto mais caminhão, mais porcaria passa no intestino, mais esburacado ele vai ficando. Mais doente a gente vai ficando. E esse asfalto vai ficando cheio de buracos. Então, qualquer porcaria que passa pelo intestino vai para o sangue, porque esse intestino está todo esburacado. Então, vai passar toxina, vai passar antinutriente. Antinutriente é algo que a gente não quer no nosso corpo, algo que vai fazer mal para a gente, é algo que vai inflamar nosso corpo. E aí nosso corpo vai tentar expulsar toda essa porcaria. E para ele expulsar, ele vai precisar inflamar. E inflamação aumenta a resistência insulínica, que a gente sabe que é o principal inimigo no emagrecimento. E o intestino é tão importante, de novo, que 90% da serotonina é produzida no intestino. É o hormônio do bem-estar. Serotonina combate a ansiedade. E a serotonina vem de um aminoácido que é chamado triptofano, que é ingerido pela dieta. Ou seja, o que a gente come vai ter esse aminoácido triptofano para formar serotonina no intestino, que precisa estar saudável. Se esse intestino não estiver saudável, não vai formar serotonina. Eu diria que até 95% da serotonina é produzida no intestino. E a falta dessa serotonina pode causar ansiedade, pode causar depressão, problema de sono. Sono é outro pilar do emagrecimento. Quem não dorme bem, no dia seguinte tem uma tendência a comer tudo que vê pela frente. Tende a ficar mais estressado. Cortisol alto, a gente já viu que libera glicose no sangue. Então, tudo começa no intestino. A pessoa que não dorme bem vai ter mais ansiedade, vai ter mais depressão. Então, aqui o nosso papel é sempre ir na causa dos problemas. E quando a gente não sabe por onde começar, quando entra um paciente no consultório que tem tanto problema, mas tanto problema, que a gente não sabe por onde começar. E aí a gente para, respira, e por onde que a gente começa? Pelo intestino. Normalmente é isso, porque a causa dos problemas normalmente está no intestino. E o que isso tem a ver com emagrecimento? Quando você está com ansiedade, você vai acabar comendo mais para compensar tudo isso. E quanto menos serotonina, mais ansiedade, mais comida, mais ganho de peso. E quando a pessoa tem esse intestino que é chamado de hiperpermeável, o intestino que está esburacado, aquele asfalto que a gente comentou, que passa muito caminhão, aqueles carros pesados, né? Começa a esburacar o asfalto e aí o intestino vai ficar hiperpermeável. E aí vai aumentar a inflamação, que vai aumentar a resistência insulínica. E o que mais abre buraco no intestino? Alguém sabe o que é o campeão? O que mais abre buraco no intestino? Alguém sabe? É a substância que mais está presente na nossa alimentação, que a maioria das pessoas tem problema com essa substância e a gente precisa evitar. E ao mesmo tempo é a que mais está presente. Qual que é? É o glúten. É o glúten que está no trigo, centeio, cevada.
alguns tipos de aveia, né? Por que que isso abre buraco no intestino? Isso aí, Cleo, é o glúten. Por que que o glúten abre buraco no intestino? Porque ele tem uma proteína que chama gliadina. A gliadina é uma das proteínas que estão muito presentes no glúten. O que que acontece com essa gliadina? Ela interage com outra proteína que chama zonulina. A gliadina está no glúten que a gente ingere. A zonulina está no intestino. Gliadina, zonulina, nome parecido, elas vão interagir. E quando elas se ligam, elas batem de frente, né? O que que vai acontecer? Essa interação vai abrir o buraco. As células do intestino vão estar fechadinhas assim, como meus dedos estão entrelaçados. A gliadina do glúten chega no intestino e entra em contato com a zonulina. E aí, as células do intestino que estavam juntas assim, o que que vai acontecer? Elas começam a ficar espaçadas. E aí, vai passar qualquer coisa. O que estava no intestino pode ser toxina, pode ser antinutriente, vai passar tudo para o sangue. E aí já viu o problema, né? Com a nossa dieta ocidental, vai passar muita porcaria. E o glúten é a principal delas. Vai passar o glúten para a corrente sanguínea. O glúten vai achar um órgão que vai estar mais vulnerável e é lá mesmo que ele vai se instalar. Então, se a gente permite que nosso intestino fique hiperpermeável, a gente vai estar sujeito a isso tudo aí. E aí a gente vai ficar sujeito a doenças como ansiedade, depressão, doença cardiovascular, doença autoimune, obesidade. Por isso que a gente está relacionando aqui a obesidade. Doença autoimune é uma das mais comuns relacionadas a intestino hiperpermeável, que é esse intestino esburacado. Hipotiroidismo. A maioria dos casos de hipotiroidismo está lá no intestino. Como que alguém vai tratar hipotiroidismo se não tratar intestino? Como que alguém vai tratar hipotiroidismo sem parar de comer glúten, sem parar de comer leite de vaca e derivados? Não tem como. Porque a causa é isso. A proteína do glúten vai passar para a corrente sanguínea, porque o intestino está todo esburacado. E como esse órgão de choque é o órgão na pessoa que é vulnerável. Cada um de nós tem nosso órgão de choque, ou não, se a gente tem muita saúde. Mas se a gente não tem uma saúde 100%, a gente pode pesquisar que a gente tem um órgão de choque, que é o órgão mais fraco. Para muitas pessoas é o coração. Pessoas que têm históricos de pais infartados, stent, ponte safena. Pessoas com histórico de pais com câncer e tudo mais. Esse é o órgão de choque. Então, para muitas pessoas é tireoide. Então, se a pessoa se alimenta mal, comendo glúten, leite e derivados, essa proteína do glúten vai passar e vai para a tireoide. Justamente. Bom dia, Darlene. Bom dia, Santos da Silva. Bom dia, Geralda. Bom dia, Darcy. Obrigado pela presença. Então, essa proteína vai passar no intestino e por um azar seu, a sequência de aminoácidos que está na sua tireoide, na nossa tireoide, de todos nós, né? É parecida com a sequência de aminoácidos que está no glúten. Então, é para lá que o glúten vai, que a proteína do glúten vai se instalar na sua tireoide e aí vai desencadear o hipotiroidismo. Só que isso pouca gente sabe. Muita gente não consegue fazer essa relação. Por isso que fica tomando remédio de hipotiroidismo e não resolve nada, porque não vai na causa.
Normalmente a causa é má alimentação, tá certo? Então, vai ter ansiedade, vai ter depressão, vai ter doença cardíaca, vai ter doença autoimune, que é uma das mais comuns, e vai ter obesidade também. E além de uma série de doenças, né? E tem uma coisa que é muito legal falar também, que é a seguinte: as bactérias que estão no nosso intestino dependem da gente para comer, para sobreviver, e a gente depende delas para comer também. O que eu quero dizer com isso? Que baseado na qualidade dessas bactérias, se tem muita bactéria boa, automaticamente a gente vai se alimentar bem. Mas se a gente tem muita bactéria ruim, a gente vai querer comer doce, a gente vai querer comer carboidrato refinado. É pizza, macarrão, biscoito recheado, bolacha. Por que a gente quer comer essa porcariada e nem sabe por quê? Porque a gente está cheio de bactéria ruim no intestino. São as bactérias que estão pedindo. Não é a gente que está pedindo. São as bactérias. Tá? Boa parte dos nutrientes que a gente ingere são metabolizados por essas bactérias. Então são elas que estão pedindo. Se a gente transplantar, de novo, a flora intestinal de um animal magro para um animal obeso, o obeso vai emagrecer. Simplesmente pelo transplante da flora intestinal. Ele não mudou nada na dieta. Olha o ponto que a gente está chegando aqui. Ele comia mal, só que a única coisa que ele fez foi mudar a flora intestinal. E ele emagrece só por fazer isso. Olha o tamanho da importância da microbiota intestinal. Tá? Só que isso não dura muito tempo. Isso aí, se for só pelo transplante de fezes, ele vai emagrecer um pouquinho e vai engordar daqui a pouco. Mas por que isso não se mantém? Porque não é tão simples assim, é óbvio, né? Tem uma série de outros fatores que vão determinar se a pessoa vai engordar ou emagrecer. Não basta ela fazer o transplante de fezes e continuar com um estilo de vida horrível. Porque ela vai se alimentar mal, ela colocou bactérias boas, só que ela vai começar a sustentar as bactérias ruins de novo. Então de nada vai adiantar o transplante. Vai adiantar momentaneamente, mas não vai se manter. É isso que eu estou dizendo aqui. E a composição da nossa flora intestinal vai depender basicamente de duas coisas. Dos germes que a gente adquire no momento que a gente nasce. A gente nasceu, a gente pega a flora bacteriana da nossa mãe. Se foi parto normal, é o maior presente que uma mãe pode dar para o filho é fazer parto normal. Por quê? No momento do parto, no canal do parto, o filho pega a microbiota da mãe, a microbiota vaginal. Então, aquilo ali vai determinar a saúde para o resto da vida da criança. Se é um parto cesárea, boa parte das vezes o bebê pega a microbiota do hospital. Por que muitos pediatras, né, passam um chumaço de gás na vagina da mulher, do canal do parto ali, e passam nos orifícios do bebê? É justamente para o bebê pegar a microbiota da mãe e mesclar menos a microbiota do hospital, que é uma microbiota de gente doente. Olha o tamanho da importância da microbiota. Beleza? Isso aí, Darlene. Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar essa live para que mais pessoas possam acessar e serem ajudadas, né? Então, é só você pensar no seguinte: você tem a avó, você tem a mãe e a filha da mãe. Você tem uma joia que vai passar, uma bijuteria que seja, vai passar da avó para a mãe, para a filha. As bactérias é a mesma coisa.
A bactéria vai passar da avó, vai passar para a mãe e vai passar para a filha. Vai de geração para geração. Se a bactéria da avó era ruim, a da mãe já começa a ficar ruim. E se o filho da mãe vai nascer de cesárea, vai ser pior ainda. Muito melhor que o filho da mãe pegue a microbiota pelo parto cesáreo, porque ele vai receber um presente muito grande, certo? E como é que essas bactérias vão passar para o filho que nasceu? Pode passar pelo parto, pode passar pela amamentação também, pelo contato da mãe com o filho. E tem vários fatores ali de cotidiano, né? De meio ambiente. A criança entra em contato com os animais domésticos, isso aí é importante também. Aquela mãe que fica repreendendo muito o filho, não toca nisso, é sujo, põe chinelo, aí lava a mão, não sei o quê. Muitas vezes ela está mais prejudicando o menino do que ajudando, porque ele precisa disso, pegar as bactérias do ambiente. A gente não está falando aqui que precisa pegar do hospital, isso aí não é legal, mas do ambiente é legal. Deixa o menino ficar descalço, deixa o menino encostar nas coisas, brincar com o cachorro, isso aí vai ser importante para ele, tá? E outro fator que é importante para a nossa flora intestinal são os alimentos que a gente come, tá? Dependendo de como a gente aduba o nosso jardim, ou seja, como a gente aduba a nossa microbiota intestinal, a gente vai ter mais bactérias boas ou menos bactérias boas, mais bactérias ruins ou menos bactérias ruins, tá? Se a gente for fazer uma analogia com o jardim, a gente vai ter mais ou menos flores, tá? E os alimentos ruins, eles vão gerar uma flora intestinal que favorece a resistência insulínica. Existe essa flora, um conjunto de bactérias do mal, bactérias que estão ali para nos prejudicar também, que elas querem aumentar a resistência insulínica. Elas estão ali para desencadear desejos em nós. Por outro lado, existem fibras alimentares. Agora a gente começa a entrar na parte das fibras, que vão fortalecer a nossa anti-inflamação, vão fortalecer com que o nosso corpo, vão estimular que o nosso corpo desinflame. São bactérias que estimulam nosso corpo a estar desinflamado. Fazendo isso, nosso corpo vai diminuir a resistência insulínica, vai diminuir gordura no fígado. Então, para você que tem resistência insulínica, glicose alta, gordura no fígado, mais um motivo para você cuidar da microbiota intestinal. Então, o que a gente come vai impactar na microbiota intestinal e nos hormônios também. Lembra daquele trio que a gente sempre fala? Intestino, nutrição e hormônios. Quem quer emagrecer precisa cuidar desse trio. O que come, o intestino e a parte hormonal. A parte hormonal acaba se ajustando por tabela para muita gente. Muita gente vai precisar ajustar essa parte hormonal numa consulta individual mesmo, tá? Mas naturalmente, quem se alimenta bem, quem tem estilo de vida bom, não vai precisar de consulta médica, porque isso aí vai ser automático. E quando a gente come porcaria, caloria de farinha, pão, massa, biscoito, bolacha, açúcar, a gente vai estimular essa flora intestinal inflamatória que vai gerar essa resistência insulínica, que vai acabar levando à síndrome metabólica. Bom dia, Marluce. Bom dia, Alice. Vão chegando, já vamos clicando nesse aviãozinho aqui, já vão compartilhando essa live para ajudar mais gente aí que está precisando. Por outro lado, se a gente comer tubérculos, por exemplo, raízes, batata doce, inhame, frutas da estação, coco,
a gente vai alimentar essas bactérias positivas, essas bactérias que a gente realmente quer. Então, caloria não é tudo igual. A qualidade da caloria é extremamente importante na nossa flora bacteriana. Então, se a gente come alimentos de verdade, alimentos anti-inflamatórios, a gente naturalmente vai fortalecer nossas bactérias boas. Se a gente come porcaria, a gente vai fortalecer as bactérias ruins. É simples assim. E aí a gente entra na questão do amido resistente. Amido resistente é um amido que, como o próprio nome diz, ele vai ser bom para a nossa bactéria boa, ele fortalece as nossas bactérias boas, e o nome resistente, ele significa que o nosso corpo não digere ele. Ele resiste à digestão no estômago, mas ele vai ser digerido aonde? No intestino. Ele é resistente porque ele passa pelo estômago, passa pelo ácido no estômago, vai cair no intestino e lá ele vai ser digerido pelas bactérias. Ele vai alimentar essas bactérias. O amido resistente é um tipo de carboidrato que tem um efeito muito parecido com o das fibras, tá? Ele é um carboidrato que só as nossas bactérias conseguem digerir. Então ele vai passar pelo reto, vai passar pelo trato digestivo e vai alimentar as bactérias. Ele tem essa ação anti-inflamatória lá no nosso intestino. Então, essa ação anti-inflamatória do amido resistente, daqui a pouquinho eu vou te falar quais são os alimentos que têm o amido resistente, que você pode comprar hoje mesmo, se você quiser, para melhorar sua flora intestinal. Então, quais são esses alimentos? Eu vou te falar daqui a pouco. O efeito no corpo desse tipo de carboidrato é completamente diferente. A gente fica falando tão mal de carboidrato, mas o amido resistente não é um carboidrato ruim, não. Tá? Ele é um carboidrato que não vai ser digerido, ele vai melhorar a nossa flora bacteriana intestinal. Então, qual que é o primeiro alimento que tem amido resistente? Eu estou te estimulando aqui a comer carboidratos que têm amido resistente. Isso é uma prova de que eu não sou carbofóbico, tá ok? Qual que é o primeiro? Fécula de batata crua. Fécula de batata crua. Se você quer anotar, já começa anotando aí a fécula de batata crua. Mas aqui você presta atenção, porque é crua, precisa ser batata crua. Se você usar essa batata, essa fécula de batata para cozinhar, para fazer bolo, para fazer pastel, ela vai ser um amido comum, vai ser carboidrato comum. E isso aí vai subir sua glicose. Saiba disso. Então você não pode cozinhar a fécula de batata crua, porque não vai adiantar nada. Vai ser carboidrato simples, até dependendo, ok? E você pode encontrar ela em pó no supermercado. Não é difícil encontrar, não. Supermercado razoável você já consegue encontrar. Segundo alimento rico em amido resistente é o polvilho doce. Apesar do nome, polvilho doce, ele não é doce. Ele só tem esse nome, polvilho doce, porque existe um outro polvilho, que é o polvilho azedo. Mas o doce não tem nada de doce, ok? De novo, não se pode cozinhar polvilho doce, porque senão você vai transformar o amido resistente em amido comum. Terceiro alimento, e o melhor na minha opinião, é a banana verde. Banana verde, biomassa de banana verde. É uma excelente fonte de amido resistente. Então,
para que a banana verde tenha o amido resistente, ela precisa ser verde mesmo. Ela não pode ser mais ou menos madura. Isso aqui, presta atenção nisso, porque se você pegar uma banana verde mais ou menos madura, ela não vai ter esse amido resistente. Ou ela vai ter muito pouco amido resistente. Então tem que ser realmente banana verde. Verde, verde, verde. Quanto mais verde, mais amido resistente tem. Então são esses três: fécula de batata crua, polvilho doce e biomassa de banana verde. Não esqueça, de novo, que se você pegar qualquer um desses amidos resistentes que eu te falei e cozinhar, ele vai virar outra coisa. Não vai ser amido resistente mais. Então precisa ser cru. Cru, do jeito que vem na natureza. Combinado? Você pode medir. Se você está com a sua insulina alta, eu te recomendo medir logo após comer isso aí. Por quê? Se trata de carboidrato. Naturalmente, você vai precisar moderar na quantidade. Se você já mede sua glicose, você vai precisar 1 a 2 horas depois de comer isso aí, mede a sua glicose. 1h30 é o ponto ideal, vamos colocar assim. Comeu o amido resistente, 1 colher de sopa, tá? Não é muito, não pode ser muita quantidade, porque senão também não vai dar certo. Isso aqui tem o único objetivo de alimentar as bactérias que estão no seu intestino, certo? Então você vai pegar 1 colherzinha de sopa das 3, de qualquer um desses que eu te falei, cru, vai ingerir, pode ser com água, tá? 1h30 você vai medir no seu sangue quanto que tá o valor da sua glicose. Tem que estar abaixo de 140. Estando abaixo de 140, ok na quantidade. Agora, passou de 140, você precisa ligar o alerta. Aí, talvez não seja bom, talvez você fez alguma coisa errada, talvez a banana não estava verde, tá? Então, isso aí só vale para você que é diabética, tá certo? Então, não vá cozinhar nada disso que eu tô te falando, não. E se você tiver numa low carb, você vai talvez precisar de um amido resistente para regularizar seu intestino, principalmente na fase inicial. Tem muita gente que tem constipação quando começa a fazer low carb. E aí isso aí é uma excelente estratégia. Pega uma colherzinha de sopa ou de banana verde, biomassa de banana verde, ou de polvilho doce, ou de batata, de fécula de batata crua. Já vai regularizar o intestino. Tem boa chance de regularizar o intestino. Por quê? Vai estar somando a alimentação saudável com alimentos para a bactéria do intestino. Então, o objetivo disso aqui que eu estou te falando é melhorar a flora bacteriana do intestino. Tá? Se você está numa low carb e você está nas fases iniciais, talvez você não precise fazer isso não. Porque é carboidrato que você está ingerindo. Lembra que isso aqui é amido resistente. Mas não é só amido resistente não. Tem ali o carboidrato que vai entrar na conta de carboidrato. E naturalmente seu corpo vai queimar aquilo ali antes de queimar a gordura. Isso aí, se você pecar na quantidade e você está começando a low carb, isso aí vai ser um tiro no pé. Isso aí é mais para quem precisa perder pouco peso, para quem já está em fases mais avançadas da low carb, ou para quem está com o intestino bem ruim mesmo, que precisa dar um foco maior para melhorar o intestino. Só nesses 3 casos. Se não é o seu caso, se o seu intestino está funcionando bem, não precisa ingerir nada disso aí não. E não existem alimentos ricos em carboidratos, que isso aqui fique bem claro, tá bom?
que isso aqui fique bem claro. Não existem alimentos que eu recomende para acelerar o emagrecimento que sejam ricos em carboidrato, tá certo? Apesar de alguns de nós aqui priorizarem, né, a maioria de nós priorizar low carb, não existe alimento rico em carboidrato que eu vá recomendar para emagrecimento. Por quê? Gente, quando você ingere carboidrato, seu corpo vai queimar aquilo ali. Ele vai deixar de queimar gordura. Tá certo? Ele vai deixar de queimar gordura, porque a fonte rápida de queima, a fonte rápida de energia que ele tem é o carboidrato. Então, não tem menor cabimento a pessoa ingerir carboidrato para emagrecer. Por quê? Carboidrato é o que mais aumenta a insulina. Insulina é o principal inimigo no emagrecimento. E se você ingere o carboidrato, o corpo vai quebrar aquilo ali e não vai acessar aquela gordura estocada nunca. Então, não existe alimento rico em carboidrato que eu recomendo para emagrecer, tá certo? Aqui a gente está divulgando esses alimentos ricos em amido resistente para as pessoas que precisam melhorar o intestino, porque o intestino é peça-chave no emagrecimento. Mas vamos colocar assim, você vai no banheiro todo dia, suas fezes têm uma consistência boa, talvez você não precise de nada disso, tá ok? E cuidado com a quantidade, tá certo? Eu tô falando isso aqui porque o assunto é intestino, mas o nosso foco é low carb, tá bom? E talvez você não precise perder tanto peso, mas você precise melhorar muito o seu intestino. Tá certo? Você não consegue, você fica com constipação intestinal. Essas pessoas que eu tô recomendando. Que fique bem claro aqui, por quê? Aí a pessoa vai achar que eu recomendei esses alimentos ricos em amido, ela vai sair da low carb e não vai emagrecer, tá bom? Então, que fique bem clara essa questão aqui. E a gente sabe todo o problema da desbiose intestinal. De novo, aumenta a ansiedade, 90% da serotonina é produzida no intestino e quem tem desbiose não vai produzir essa serotonina, vai super se alimentar, né? Vai se alimentar demais porque está ansiosa. E a serotonina que vem do triptofano da nossa dieta. E a falta de serotonina vai causar ansiedade, depressão, dificuldade para dormir. E aí a pessoa acaba comendo mais para compensar tudo isso aí. Então, menos serotonina, mais comida, mais ganho de peso. Tá bom? E a desbiose aumenta a permeabilidade intestinal. Intestino esburacado, intestino hiperpermeável é igual a toxinas no sangue. É o que a gente chama de endotoxemia. Isso aí, Alice, cebola e alho. A gente vai falar daqui a pouquinho disso aí. Vou te falar daqui a pouquinho, eu vou recomendar os alimentos prebióticos que a gente pode ingerir para melhorar a questão da microbiota intestinal. Aguarda um pouquinho aí que daqui a pouquinho eu vou chegar nessa parte aí. Então, intestino esburacado é igual a inflamação no corpo, que é igual a resistência insulínica. Beleza? E outra coisa, se você está com constipação, se você está com gases, se você está com inchaço demais, estômago alto, vai no banheiro uma vez a cada 2 dias, ou 3 dias até. Se você tem muito gases, cheiro ruim, né? Fezes fétidas demais, estômago alto, então isso aí, saiba que a maioria das pessoas está apresentando isso. Porque a maioria das pessoas tem essa dieta nossa ocidental.
que é extremamente inflamatória e vai causar tudo isso aí. E aí o que acontece? Quem que entra em jogo quando isso aí acontece? A indústria alimentícia, inventando um iogurte que supostamente vai regularizar seu intestino, vai inventar uma bala que seja rica em fibras, vai inventar um Yakult rico em lactobacilo casei shirota. É um lactobacilo, mas aí eles colocam açúcar no meio ali. Então, vai mais prejudicar do que ajudar, dependendo. Então a gente precisa ficar ligado para essas coisas. E outro problema, falam que a fibra é bom para o intestino. E aí o que acontece? Muitas pessoas começam a comer muita fibra, só que elas esquecem de tomar água. Quem ingere muita fibra tem que tomar água. Quem ingere muita fibra e não toma água vai acabar piorando, vai ser um tiro no pé. Porque sem água suficiente para metabolizar as fibras, o intestino piora, a pessoa piora. Fica um excesso de fibra para pouca água. E a maioria das vezes não é falta de fibra, que a pessoa está com gases, inchaço, é azia. Qualquer problema dessa parte, trato gastrointestinal, vai ser resolvido na maioria das vezes fazendo o quê? Se a pessoa tirar um alimento específico da dieta que está fazendo mal para ela. Só de a pessoa tirar esse alimento, ela já vai melhorar na maioria das vezes. Só que você precisa descobrir qual é esse alimento. A gente fala, por que eu falo tanto aqui para tirar glúten, para tirar leite de vaca e derivados, para tirar açúcar? Por que eu falo? Porque esses é de praxe já. É o que a gente mais vê, é o que mais faz mal para as pessoas. Por isso que a gente bate tanto na tecla. Agora, existem outros alimentos que têm potencial inflamatório para pessoas diferentes. O amendoim pode fazer mal para mim, mas pode não fazer mal para você. No caso, o amendoim do Brasil está contaminado com fungo. Então não é recomendado. Mas tem alimentos que têm antinutrientes, que podem ser antinutrientes para mim, mas podem não ser antinutrientes para você. Isso é o que mais acontece, baseado em individualidades do nosso corpo. Então, às vezes eu não posso comer ovo, como de fato eu não posso comer muito ovo, porque eu tenho alergia à proteína do ovo. Eu já fiz o teste de intolerância alimentar, eu sei que eu tenho alergia à proteína do ovo. É uma pena, o que é uma pena, porque o ovo é um dos alimentos mais nutritivos da face da Terra. Só que, infelizmente, eu não posso ficar comendo ovo. Mas, se o ovo não faz mal para você, abusa de comer, não abusa de comer ovo, mas você pode e deve comer ovo. Combinado? E aí a pessoa começa um erro, né? A ingerir tanta fibra, mas ela não ingere água. Então ela vai estar se prejudicando demais. O que ela deve fazer? Ingerir mais fibras, sim, mas ela também deve ingerir água. E qual que é a prioridade da fonte dessas fibras? Vegetais folhosos, principalmente para você que está na low carb, tá? Isso aí é um tipo de carboidrato, a fibra é um tipo de carboidrato. Só que a melhor fonte de fibra para você que está na low carb são os vegetais folhosos. Combinado? Então, a gente sabe que se você aumentar os carboidratos fibrosos na low carb, você vai estar prejudicando a low carb. Você vai acabar saindo da low carb. Então, quem que pode comer esses carboidratos fibrosos? Vai depender da fase do processo que você está.
da fase do processo de emagrecimento. Mas no início, quem está começando o processo de emagrecimento, quem está começando a entrar num método de emagrecimento, vai restringir mais os carboidratos. Não vai poder comer esses carboidratos fibrosos, não. Por quê? Justamente o objetivo é passar por essa transição da queima de carboidrato para a queima de gordura. Então você não pode oferecer algo para o seu corpo metabolizar que você não quer que ele metabolize. É muito simples. Você não quer que o seu corpo queime gordura? Não é esse o objetivo? Você precisa dar gordura para ele. Não é carboidrato que você precisa dar. Se você der carboidrato, é fonte de energia, é fácil. O corpo está acomodado queimando carboidrato, que vai virar glicose no sangue. Para ele é muito mais fácil. Agora, restringe o carboidrato dele, passa por essa transição, que dura em média 15 dias, passa por essa transição. A partir do momento que o seu corpo acostumar a queimar gordura, aí a chave virou. Vai ficar muito mais fácil. Então, pode ser que você possa comer esses carboidratos fibrosos depois desses 15 dias. Vamos colocar aí, depois do primeiro mês. Tem gente que não tira tantos carboidratos no início e precisa de até um mês dessa fase de transição. Então, faça pelo menos um mês da low carb, que é tempo mais que suficiente para o seu corpo acostumar. Combinado? Se você tem diabetes, aqui é um ponto polêmico, né? Você não pode comer fruta. Olha só. A gente sabe que fruta tem fibra, só que fruta tem frutose. Frutose é carboidrato. Ah, mas a fibra vai combater esse carboidrato. Vai, tudo bem. Só que você vai estar ingerindo carboidrato. Não é muito melhor que você não ingira carboidrato? A gente já tem vários testes já. Fruta não trata diabetes. Tá? Isso já está muito claro. Fruta vai aumentar a insulina pelo simples fato de ter carboidrato. Prefira as frutas com baixo índice glicêmico, carga glicêmica. Combinado? E quantidade pequena. Aí você vai estar tratando diabetes. O melhor dos mundos é não ingerir fruta. Para você que tem algum grau de resistência insulínica, sua glicose já está ali no pré-diabetes, você vai precisar evitar fruta. Beleza? E aumentar a ingestão de gordura. Automaticamente. Quando a gente tira carboidrato, a gente precisa aumentar a gordura. Ingestão de gordura. Aumentar também ingestão de proteína, tá? E a gente pode ou não aumentar a ingestão dessas fibras que eu falei, vegetais folhosos, essas fontes de amido resistente, fontes de prebióticos, de caso para caso, tá? Não é todo mundo que vai ingerir. Eu vou te falar daqui a pouquinho essas fontes de prebiótico, que talvez você possa ingerir ou não, dependendo da fase do processo de emagrecimento que você estiver. E a gordura tem outra propriedade interessante, que ela ajuda na mobilização do trato gastrointestinal. Ou seja, ela libera o intestino. No detox, por que a gente pede para a pessoa ingerir azeite de oliva? Justamente pela propriedade da gordura de laxante, né? Propriedade laxante que a gordura tem. Automaticamente, importante também aumentar a ingestão de água, tá? Nosso corpo, a maior parte é feito de água, então a gente precisa se manter hidratado, tá? E o trato gastrointestinal precisa estar hidratado para funcionar bem. A maior causa de constipação é desidratação. E uma pessoa bem hidratada tende a ter uma melhor digestão.
vai digerir melhor os alimentos. Outra coisa que interfere nessa questão do intestino é magnésio. Magnésio. A gente precisa suplementar magnésio se a gente quiser ter um intestino saudável, tá? E nas dietas restritivas, que a gente bate muito nessa tecla aqui também, dieta restritiva vai também restringir nutrientes do seu organismo. Então, não precisa passar fome para emagrecer, porque você vai ter carência nutricional. E existe o que a gente chama de fome nutricional. A pessoa pode estar ingerindo a mesma quantidade de calorias que ela gasta, mas ela continua com fome. Por que acontece isso? Porque ela está desnutrida. O corpo está implorando por nutriente. E a fome é uma forma com que o corpo tem de tentar ingerir o nutriente que está faltando. Então, boa forma de ingerir magnésio é no sal integral. Só que a quantidade de magnésio ali é pequena, tá? Sal integral é interessante para regularizar o intestino também, para repor um pouco desse magnésio. Porque se faltar magnésio, a digestão vai estar comprometida, tá? Então, suplemente magnésio, porque nosso solo já está carente de magnésio. Ok? E o sal integral. Aqui a gente tem que frisar que o sal bom não é o sal refinado, né? É o sal integral. O sal refinado tem o potencial de desidratar nosso corpo. Porque aonde o sal vai, a água vai atrás. Então, excesso de sal vai dar retenção de líquido também. E qual é o sal que não desidrata o corpo? É o sal integral, porque tem mais de 80 minerais. Por isso que a gente precisa ingerir água quando a gente ingere sal. Qual a quantidade de sal por dia que a gente deve ingerir? 2 colheres de café de sal integral para cada litro de água. 2 colheres de café de sal integral para cada litro de água por dia. Outra coisa são os probióticos. Você pode mandar manipular probiótico, vai estar mais ajudando o intestino do que atrapalhando, tá? Tem os momentos estratégicos em que a gente encaixa o probiótico, tá? Não é todo mundo que vai sair suplementando probiótico e vai se beneficiar. Mas em geral o probiótico é extremamente seguro. Se você quiser suplementar, eu acredito que você tenha mais a ganhar do que a perder, ok? E hoje a gente tem usado mais prebiótico do que probiótico. Justamente porque o prebiótico é o alimento. O probiótico é a bactéria. O prebiótico vai estimular as bactérias boas, vai servir de alimento para as bactérias boas. Se a gente dá muito probiótico no intestino que não está saudável, a gente pode ter um supercrescimento bacteriano, que a gente chama de SIBO. Tá bom? Mas na maioria das vezes a gente vai estar melhorando a qualidade dessas bactérias aí. É só algo que pode acontecer. Por isso que probiótico não é para todo mundo. Mas você tem mais a ganhar, eu acredito assim, suplementando do que não suplementando. É justamente por isso que hoje a gente tem priorizado muito os prebióticos, justamente para evitar esse supercrescimento bacteriano no intestino. Beleza? Então, o ponto principal aqui que eu quero te chamar a atenção é que muitas vezes seu intestino não está bom, a maioria das vezes seu intestino não está bom porque tem algum alimento na sua dieta que está te fazendo mal, que está inflamando o intestino. Para e pensa a respeito de algum alimento que você ingere diariamente, que você ingere mais, que pode estar piorando seu intestino. Para e pensa. Você toma café demais? Você come muito chocolate?
que seja 100% cacau. Tem algum alimento, você está comendo muito ovo. Por quê? O excesso desses alimentos, por mais qualidade que eles tenham, também pode ser ruim. Individualmente para você, ok? Então, pare e pense um pouco se esse alimento está em excesso ou não. Experimenta tirar um pouco desse alimento, ou 100%, e veja se o seu intestino começa a funcionar melhor. Veja se quantidade de gases, inchaço, se nada disso vai melhorar. Provavelmente vai melhorar. O que eu te recomendo para facilitar esse processo? Fazer um teste de intolerância alimentar. Porque aí você não precisa tirar a prova dos 9 na prática. Ele vai te mostrar ali os alimentos que você pode, os alimentos que você não pode comer. Beleza? Então, para resolver essa questão de constipação, de gases, inchaço, a primeira medida é identificar um possível alimento que esteja te fazendo mal. Então, agora a gente vai falar dos prebióticos para melhorar o funcionamento do intestino. Se você quiser anotar, eu vou te falar uns aqui que a gente manda manipular. Por quê? Principalmente para você que está numa low carb, para você que está nessa fase de transição e tudo mais, você pode querer manipular probiótico. Por quê? Se for ingerir muito prebiótico, você vai sair da low carb. Então, é muito mais interessante para você que está na low carb suplementar probiótico através de cápsula. Tem que ser gastroresistente, tá? Por quê? Ela não pode abrir no estômago, ela tem que ser resistente no estômago. Então, se você for manipular um probiótico, que seja em cápsula gastroresistente, para que a cápsula não quebre no estômago e chegue no intestino, que é o lugar que a gente quer ela. Beleza? Lactobacillus reuteri é um. Quem quiser anotar, reuteri, 2 bilhões. Gasseri, 2 bilhões. Longum bifido, Lactobacillus reuteri, 2 bilhões. Lactobacillus gasseri, 2 bilhões. Bifidobacterium longum, 2 bilhões. Lactobacillus acidófilo, 1 bilhão. Agora o prebiótico. Inulina, 100 miligramas. Fruto-oligosacarídeo, o pessoal chama como FOS, F-O-S, 100 miligramas também. Você pode tomar uma cápsula ao deitar ou uma cápsula em jejum. Esperar aí pelo menos 1 hora antes de se alimentar. Mais fácil tomar antes de deitar, beleza? Agora, você também pode querer ingerir pequenas porções de prebióticos. Quais são os prebióticos que você pode querer, ingerir? Lembrando aqui da quantidade. Aqui você não pode pecar na quantidade, porque senão você vai sair da low carb. Aqui é carboidrato, tá? Fonte de carboidrato, bons carboidratos que vão ajudar o seu intestino, mas vão estar te tirando da low carb. Por isso que você vai precisar maneirar na quantidade, de novo. Beleza? Olha só, cebola, quem quiser anotar, cebola é uma das melhores fontes de prebiótico. Cenoura, rabanete, batata, biomassa de banana verde, que a gente falou, batata doce, inhame, aipim, nabo, beterraba, tudo isso aí são tubérculos, Ou seja, são vegetais que estão abaixo do solo. É o que a gente fala, os vegetais ricos em carboidratos complexos. Generalizando, são os que estão abaixo do solo e também são os vegetais que tendem a ajudar a nossa flora bacteriana.
Outra coisa, kefir de leite. Você pode querer fazer um kefir de leite, não tem muito problema não. Eu só não recomendo o excesso de kefir de leite, tá? Por quê? Apesar do kefir de leite ser fermentado, os alimentos fermentados são completamente diferentes dos alimentos in natura, vamos colocar assim, tá ok? O kefir de leite, ele vai quebrar a lactose, que vai fazer mal, mas ele ainda mantém um pouco da cadeia de aminoácidos da caseína. É claro que essa cadeia de aminoácidos da caseína, que é o que faz mal, ela vai estar muito enfraquecida, mas ela ainda existe. Por isso que eu não recomendo o excesso do kefir de leite, porque a caseína é extremamente inflamatória. Tá? Eu acho que a gente tem melhores opções para a nossa microbiota intestinal que o kefir de leite. Você pode fazer o kefir de água, por exemplo. Kefir de água. Você pode ver alguma receita na internet do kefir de água. Só que kefir de água, você vai ter que ter cuidado em relação à fonte dele. Por quê? Muito desses kefir estão contaminados com fungo. A gente encontra aí, inclusive no Mercado Livre, pessoas oferecendo doação de kefir. Mas tem que ter muito cuidado, porque pode estar contaminado com fungo. E aí você está ingerindo aquilo ali e está se contaminando. Então tem que ser fonte confiável. Outras fontes, se quiser anotar aí, chucrute, alho, maçã. A melhor fonte que eu acho para quem está na low carb, os vegetais folhosos, legumes em geral. E outra fonte muito boa é o kombucha. Kombucha. Você encontra pronto. E cuidado, né? Você vai precisar ler o rótulo, porque tem kombucha que tem açúcar ali. Então, leia o rótulo. Às vezes o açúcar está disfarçado ali com vários nomes. Então, a gente precisa, infelizmente, ficar atento para isso aí. Beleza? Então, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar hoje. A gente falou da importância do intestino no emagrecimento. Acho que ficou bem claro aqui para vocês que é extremamente importante cuidar do intestino. A gente falou da questão do intestino hiperpermeável. A gente comparou com asfalto esburacado, passa qualquer porcaria para o sangue, causa obesidade, doença autoimune, problema de coração, tá? Prejudica a liberação de serotonina, a pessoa fica ansiosa, depressiva, compulsiva. A gente falou da alimentação de verdade, nutrindo as boas bactérias do nosso intestino. E a gente falou dos alimentos processados, prejudicando essas bactérias, tá certo? A gente falou da importância do intestino, a gente falou do amido resistente, a gente falou de 3 fontes de amido resistente, que é a fécula de batata crua, que é o polvilho doce e que é a biomassa de banana doce, a biomassa de banana verde, que precisa ser uma banana verde mesmo, né? Porque se for uma banana mais ou menos, ela já vai ter bastante glicose, já vai ter bastante carboidrato. Então, precisa ser realmente banana verde. Não pode cozinhar essas fontes de amido resistente, porque você vai mudar a composição ali, tá? Não vai ser amido resistente mais. A gente falou da desbiose intestinal, que é o aumento das bactérias ruins em relação às bactérias boas, que isso causa buraco no intestino, que causa inflamação, que causa resistência insulínica. A gente falou quem tem constipação, quem tem gases, quem tem inchaço demais, qual que é a primeira coisa que deve ser feita? Retirar um alimento inflamatório da dieta. Para e presta atenção em tudo que você come ao longo do dia e veja o que pode estar te causando mal, beleza?
Simples assim. Ou faça um teste de intolerância alimentar. E a gente falou de fontes de prebióticos. A gente falou que não é para todo mundo, né? Se você está na low carb, você pode querer suplementar probióticos em cápsulas, gastro-resistentes e tudo mais. Ou você pode suplementar fontes de amido resistente, maneirar na quantidade, tá? Ou maneirar na quantidade também de prebióticos, que são todos esses alimentos que eu acabei de te falar. Beleza? Então, a live foi essa. Espero que eu tenha ajudado mesmo de vocês, de coração aqui. O objetivo mesmo é ajudar vocês. Se eu ajudar um de vocês, meu objetivo já está alcançado. Beleza? Quarta-feira, vou fazer o possível para 7 da manhã estar presente aqui de novo. Vou separar um assunto bem interessante, que vocês precisem de fato, beleza? Então, compartilhe essa live, tá? Eu tô vendo que vocês não estão compartilhando a live. Ó, vocês estão gostando ou não estão gostando? Então, vamos compartilhar a live. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Muito provavelmente na quarta-feira, às 7 da manhã, nós estamos de volta aí com mais um assunto muito interessante para vocês. Beleza? Bom dia, Darlene. Bom dia, Vera. Bom dia, Cléo. Jejum. Sempre falo de jejum aqui, Marluce. É só você acompanhar um pouco aí que eu vou estar sempre falando de jejum. Beleza? Vou ficando por aqui. Quarta-feira, às 7 da manhã, a gente está de volta. Grande abraço.